Bom dia a todos, paz do Senhor, amém. É muito interessante ouvir isso que o pastor falou sobre a questão dos impedimentos que provavelmente o nosso adversário tentou criar para que a gente não tivesse um entendimento muito claro desse assunto. Falei para vocês que não são grandes revelações e não são novidades nenhuma, são coisas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença na igreja. Já pensou se nós começássemos a entender essas verdades que nós estamos... porque muitas vezes nós somos semelhantes aos fariseus, a que tanto Jesus condenou. Jesus falou assim, vocês têm conhecimento, mas sem entendimento. Então, muitas vezes nós conhecemos as verdades que nós estamos ouvindo nessa semana, mas nós não as entendemos. E o nosso adversário quer isso. Se você sabe, mas não entende, está ótimo. Porque você não vai fazer diferença no reino de Deus. Né? Muitas vezes a gente pensa que o nosso adversário quer vir, quer fazer um estrago, né? Quer fazer um monte de coisa. Se ele deixar estagnado, já está ótimo. Né? Se ele deixar a gente paralisado, está ótimo. Né? Já é uma grande coisa para o império das trevas. O império das trevas avança e nós ficamos estagnados. Então, muitas vezes nos falta discernimento. Quando o pastor falou isso, eu percebi algumas coisas que aconteceram durante essa semana e entendi que me faltou discernimento. Eu não gosto de espiritualizar, porque eu nasci e cresci num contexto evangélico, mas eu fui me converter com 20 e poucos anos de idade. E me converti num contexto neopentecostal. Então, eu tive algumas experiências amargas por causa desses extremos. Eu saí de um extremo e fui para o outro. Então, eu não gosto de ficar espiritualizando. Às vezes, eu temo falar certas coisas. Mas, realmente, ouvindo o que o pastor falou, eu percebi que o nosso adversário não está disposto a permitir que a gente entenda essas verdades tão simples que Deus quer nos revelar quem somos no corpo de Cristo. Né? Deus quer nos mostrar que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras que ele já sabe quais são. Efésios 2,10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então ele já sabe, e o nosso adversário sabe que ele sabe, e que ele pode revelar sim que nós dispusermos o nosso coração a entender coisas simples, como a ação natural de Deus, o sobrenatural agindo no natural. Nós podemos olhar para as Escrituras, para o Novo Testamento, e ver que Jesus fez as coisas de diversas maneiras. Curou os cegos de várias maneiras. Um mandou que abrisse os olhos, outro colocou um lodo nos olhos e mandou lavar na fonte. Então, podemos ver em todas as Escrituras que Deus agia de forma poderosa, estrondosa, mas havia momentos que ele agia tranquilamente. Então, falei com vocês na sexta-feira de noite que essa pergunta, às vezes, é uma incógnita para nós, e nós temos aí um adversário que quer que continue uma incógnita para nós, e que Deus pode, então, revelar através das nossas emoções. As nossas emoções, elas podem ser uma fonte de revelação para nós. Eu falei para vocês que nós temos uma forma, um jeito de ser, que hoje de manhã nós vamos falar sobre o último pedaço desse jeito de ser, sobre a nossa personalidade, sobre esse aspecto que os outros veem. Mas nós vimos falando sobre as emoções. E o primeiro ponto das emoções, eu quis falar para vocês que Deus pode usar essa chama que às vezes está ardendo no teu coração para te revelar qual é o lugar do Senhor para a tua vida aqui nesse corpo, Batista Bíblica, aqui de Boa Vista. E às vezes a gente está endurecido, ou espiritualizando demais, ou não espiritualizando nada, procurando entender, procurando chifre em cabeça de cavalo, e Deus está ali naturalmente tentando fazer com que a gente entenda, esse é o seu lugar no corpo. Aquilo que está ardendo no teu coração, aquela chama que está queimando, sou eu que estou colocando. Só porque existe um conceito errado de paixão, paixão desordenada, paixão desenfreada, ouvimos tantos esses conceitos e temos medo de entender que Deus pode revelar para nós o propósito dele para a nossa vida através da paixão, incendiando o nosso coração em prol de alguma causa.
E pensando no nosso contexto aqui de Batista Bíblica, algum ministério que Deus esteja querendo criar aqui nesse lugar para expandir o reino de Deus aqui no Boa Vista e em Curitiba, ele pode estar tentando mover o teu coração nesse sentido, incendiando, mas, puxa, é tão gostoso. E nós, às vezes, queremos espiritualizar demais, então, se é gostoso, então pode ser que não venha de Deus, porque eu preciso sofrer pela causa de Cristo. E aí eu lembra que eu falei com vocês na sexta-feira? Basta viver uma vida piedosa e nós padeceremos perseguições. Não preciso ir contra a minha natureza. Lembro que citei para vocês uma parte do livro do Christian Schwartz, no livro dele de Teste de Dons, onde ele fala que parece que algumas pessoas acham que Deus tem prazer em nos fazer ir contra a nossa natureza. Até lembro que eu citei o Brian, usando o Brian aqui de novo, falando sobre ferramentas. Deus então faz um serrote e agora usa esse serrote como martelo. Se Deus te fez para alguma coisa, Ele já tem te dado as capacidades para aquilo, né? Deus já sabe de antemão, você é feitura dele, Ele já tem visto, você ou eu não temos entendido ainda. Essa é a grande diferença. E quando eu pensei, né, sobre esse convite para vir falar para vocês sobre dons ministeriais, pensei, não basta querer fazer uma exposição de dons, querer explicar dom por dom, porque isso nós não vamos chegar assim a uma conclusão nenhuma, porque alguns pensam assim, outros pensam assado, mas nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que nós temos uma parte no corpo, nós somos membros de um corpo, que o cabeça é Cristo, e como membros desse corpo, nós temos dons. Então, se Deus tem incendiado você em prol de alguma causa dentro da igreja, para a expansão do reino de Deus, Ele vai dar para você as condições de executar essa tarefa. Então, é muito mais do que descobrir qual é o meu dom. É descobrir qual é a minha tarefa no reino de Deus. Qual é a minha parte, qual é o meu papel. Porque se você descobre qual é o seu papel, fica mais fácil entender o que Deus quer que você faça nesse lugar, nesse ministério. Seja, de repente, na China, na Índia, nos países não alcançados. Fica mais fácil você entender. Eu conheci um membro da Missão Bethany dos Estados Unidos, que trabalha na gráfica lá de Bethany, em Minnesota. Ele disse que se ele tivesse, há 25 anos atrás, o entendimento que ele tem hoje sobre ministério e reino de Deus, ele estaria na Índia. Mas como ele achava que o dom de serviço talvez não seria útil lá na Índia, ele não foi. Ele trabalha com Business for Missions. A ideia dele é essa. Então ele estaria desenvolvendo negócios para missões lá na Índia, sendo efetivo lá na Índia, mas ele demorou para entender isso. Então, Deus quer que a gente entenda isso. Que nós temos um papel no corpo de Cristo, que nós para isso temos dons, para exercer, para fazer bem feito isso, e nós temos um jeito de ser que tem uma grande contribuição, e se nós não entendermos esse nosso jeito de ser, pode ser um grande motivo de tropeço para o desenvolvimento do ministério. Eu tenho lido muito sobre liderança, e uma das ênfases que os escritores têm dado ultimamente, você precisa se conhecer. Você tem que se conhecer melhor. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas forças, o seu potencial. Porque às vezes quando a gente pensa assim, se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são os meus dons, eu vou me achar autossuficiente. Não, muito pelo contrário. Se você tem pensado isso aqui durante esses 3 dias que a gente está junto, está errado. A minha intenção em trazer essas palavras para vocês é não levar-nos à autossuficiência, mas assim uma dependência total de Deus. Porque se tem alguma coisa em mim, é Deus que me deu. Se tem uma paixão ardendo no meu coração, foi Ele que deu. Se tem dons que Ele tem me dado para executar essa paixão, foi Ele que me deu. Sem Jesus, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, nós queremos com tudo isso mostrar que apesar de podermos entender claramente qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o dom que Ele tem nos dado, de conhecermos e reconhecermos nossas forças e nossas fraquezas, nós precisamos depender de Deus.
Mas antes de entrar, já pode abrir o próximo slide? Antes de entrarmos nesse detalhe, eu tenho dado muitas aulas em seminários internos, os alunos vão para lá, né, integralmente, trabalham 4 horas por dia, né, no desenvolvimento do ministério, para baratear custos, para não ficar ocioso, por várias razões. E como eu conheço esse contexto há muitos anos, chega um ponto desse nosso material que a gente vai passando para eles, que a gente lembra de falar sobre uma coisinha, sobre um detalhe muito importante. Eu saber qual é o meu papel no corpo, eu ter certeza de qual é o meu dom, não pode e não deve me isentar de uma responsabilidade. Eu preciso ter disponibilidade para fazer o que for preciso. Porque eu acredito que para que a gente consiga entender melhor, e o Schwartz, no livro Teste de Dons, fala que uma das maneiras de conseguirmos descobrir qual é o nosso papel e quais são os nossos dons é a experimentação. Eu vou tentando fazer alguma coisa e aí eu vou entendendo, ó, esse não serve, esse serve, esse dá, esse não dá. É assim, é assado. Inclusive tem aqui um livro, eu não gosto muito desses títulos assim que fala de alta performance, dá uma ideia assim muito humanista, mas o conteúdo é bom. É do Zig Ziglar. Ele fala sobre vocação e ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim, até eu citei para vocês ontem já, não oficialmente, não dizendo a origem. Dá para contar nos dedos de uma das mãos o número de pessoas ao longo da história cujo chamado na vida foi-lhes apresentado em uma bandeja de prata. Como se fosse um telegrama enviado dos céus. Um grupo um pouco maior teve um estalo repentino no qual de alguma maneira descobriu sua vocação. Para o resto, a maioria de nós, o discernimento do chamado é um processo, algo que vai sendo esclarecido com o tempo. Lembra a escada? Degrau por degrau. Abraão saiu da terra, da parentela, e foi sendo revelado aos poucos o processo, a terra, o que seria, o que não seria. E ministerialmente eu acredito que seja assim para nós também. Talvez a gente não tenha toda a capacidade emocional de ter toda a revelação de pronto. Precisamos ir caminhando. E às vezes é a experimentação. E a disponibilidade de fazer o que for preciso também é uma delas. Né? Eu tenho experiência com 16 anos em treinamento de pessoas com seminários internos e agora uma faculdade externa, faculdade urbana. E uma das grandes dificuldades é, eu não estou aqui para varrer, eu não estou aqui para arrumar os bancos, eu não estou aqui para organizar as coisas, meu dom é pregação, eu não estou aqui para... os nossos alunos de Autônia, por exemplo, trabalham no final de semana nas igrejas. E uma das maiores queixas dos pastores é, eles não querem fazer o que for preciso. Ah, tem uma escola dominical para dar? Não, eu não vou dar. Tem não sei o que para fazer? Ah, não. Evangelismo também não quero, não é o meu dom. Eu não sou evangelista, mas durante o meu tempo de seminário eu participava dos evangelismos que tinha. Uma coisa é eu ter disponibilidade para fazer quando for preciso. Outra coisa é eu fazer o resto da minha vida alguma coisa para a qual eu não fui chamado. Então, disponibilidade não é dom. Disponibilidade é decisão. Eu decido estar disponível para fazer o que for preciso a qualquer momento. Consciente de que isso não pode ser uma eternidade. Porque se eu estou fazendo uma coisa o tempo todo que eu não sirvo para fazer agora, por exemplo, então varrer a igreja. Gente, né? Acho que nesse detalhe eu nem precisaria entrar. Mas arrumar os bancos, isso acho que todo mundo tem que estar disposto a fazer a qualquer tempo. O tempo todo, para toda a eternidade. Mas pensando em, eu não sou professor. Eu posso substituir alguém, mas para mim dar aula todos os domingos, não tenho condições. Aí, isso é outro detalhe, mas eu preciso estar disponível para fazer alguma coisa de vez em quando. Todos nós temos alguma coisa para ensinar. Todos nós podemos, de repente, pregar de vez em quando. Todos nós podemos sair para o evangelismo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa questão, porque eu quis pontuar assim tão enfaticamente a disponibilidade.
São 16 anos de experiência vendo pessoas tentando se desculpar. Esse não é o meu ministério. Não é isso que Deus quer que eu faça. Se você não está disponível para fazer o que for preciso fazer, aí eu lembro daquele texto que diz: fostes fiel no pouco, sobre muito serás colocado. Vamos aplicar isso também. Eu preciso estar disponível para fazer o pouco, o que não aparece, o que não é visto, para que Deus possa então me revelar o supremo propósito dele para a minha vida no corpo de Cristo. Estilo pessoal, todos nós temos um jeito de ser. E esse jeito de ser, como eu falei há pouco, contribui, ou se nós não entendermos bem, pode atrapalhar o desenvolvimento do nosso ministério. Dizem que os problemas maiores no campo missionário ou nos ministérios não são a língua, pensando em outros países, não é a cultura, não é o povo lá com quem você vai trabalhar, é o povo que vai trabalhar lá. É a equipe ministerial que está sendo enviada para aquele lugar. Há uma grande quantidade de ministérios transculturais e culturais sendo frustrados porque o povo não se entende. Há dificuldade de entrosamento, há N coisas envolvendo ali e tem havido uma evasão missionária aí muito grande por causa dessa dificuldade. E nós precisamos nos conhecer e conhecer os outros para saber então que nós temos um jeito diferente de agir. Nós temos um jeito diferente de reagir. É claro que o meu temperamento, o meu jeito de ser, não justifica minhas atitudes. Explica. Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Mas jamais eu posso ter aquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e pronto, então vocês têm que me engolir porque eu sou desse jeito e acabou. Nada disso. Eu estava pensando em trazer outra indicação de livro para vocês, mas esse eu não tenho nas mãos, estava na biblioteca e eu não consegui a tempo buscar, mas o livro chama-se Temperamento Controlado pelo Espírito, Tim LaHaye. É um livro muito bom. Ele trabalha a classificação de Hipócrates, que nós vamos ver daqui a pouco, pelo menos as pontuações, não temos tempo de entrar nela profundamente, mas é interessante que você faça o teste para descobrir qual é o seu. Mas ele diz, você tem que saber qual é o seu temperamento. Mas você tem que saber para poder deixar o Espírito Santo controlar ele. Você tem que reconhecer as fraquezas do seu temperamento para colocar essas fraquezas debaixo da subordinação do Todo-Poderoso, do Espírito Santo, controlado por ele. Porque senão você vai ter a tendência, então, de ficar se justificando. Eu sou assim, eu sou assado. Eu concordo, com certeza, que talvez muitas pessoas não vão conseguir trabalhar juntas. Não acho que tenha que conseguir. Tem pessoas que têm um perfil tão diferente que não vão conseguir trabalhar no mesmo ministério, mas dentro de um corpo, como, vamos pensar aqui na Batista Bíblica de novo, existem vários ministérios diferentes. O meu amigo Bill Hybels, que eu só conheço por livros, ele fala que, daqui a pouco eu vou me arrebentar com esse cabo aqui. Teve um pastor amigo meu, que ele estava pregando sobre o cego Bartimeu. Tomara que eu consiga voltar, eu não tenho idade para fazer essas ilustrações e conseguir voltar para o que eu estava falando, mas vamos tentar. Eu lembrei disso agora. Ele estava num culto pregando sobre Bartimeu, e aí, quando Jesus falou, vem, ele soltou a capa e foi. Lembra desse texto? E aí ele quis mostrar, sabe, irmãos, a capa, se ele quisesse sair correndo com a capa, ele não conseguiria, ele ficaria manetado. Ele saiu ilustrando, ele é bem ilustrativo, assim, ele gosta de mostrar as coisas, faz efeitos especiais e tal. E aí tinha uns cabos de microfone no chão. Ele se enrolou naqueles cabos e deu de lado, cadê o piano? Deu de cara com o piano. Foi uma cena trágica. A maioria da igreja achou que fazia parte da encenação, graças a Deus. Então, gente, nós precisamos reconhecer quais são os nossos, como é que nós funcionamos, né? Principalmente as nossas fraquezas, para colocar essas fraquezas debaixo da subordinação do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai conseguir exercer o nosso dom aonde Deus quer nos colocar, porque nós não vamos conseguir nos relacionar com os outros. Qualquer ideia que o outro apresente,
é uma afronta. Não é uma afronta a mim e não a minha ideia. Então, por causa do nosso temperamento, nós não conseguimos, às vezes, aceitar a opinião do outro, porque qualquer coisa que o outro fale, parece que está desafiando a gente. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? Porque pessoas só mudam o endereço. Nós temos essa dificuldade. E nós precisamos, então, subordinar esse nosso leão interior ao Espírito Santo, porque o objetivo, o alvo é Cristo, o alvo é a colheita. Então, muitas vezes eu vou ter que renunciar aos meus conceitos, vou ter que renunciar às minhas vontades em prol do objetivo maior. Porque eu posso estar errado, né? Eu posso estar equivocado. O ministério, infelizmente, está cheio de pessoas inteligentes e de opinião forte. Mas com muito poucas pessoas que estão dispostas a deixar de lado as suas opiniões em prol das opiniões do todo, em prol do crescimento da igreja. Então, nós precisamos conhecer nós mesmos. Aqui tem uma frase muito interessante do Rousseau: para conhecer um homem, para conhecer os homens é preciso vê-los atuar. Acho que Jesus já falou isso de outra forma, né? Pelos frutos você conhece a árvore. Nós somos conhecidos pelo que fazemos. Qual que é o botão, o grande ou o pequeno? Para frente. Muito bem. Falando, então, claro e objetivamente, o nosso estilo pessoal é o nosso jeito de ser. Ele é muitas vezes chamado de personalidade, temperamento. Existem distinções entre essas palavras, mas no dia a dia a gente... não, é só personalidade assim, mas na verdade a gente está falando de temperamento. Daqui a pouco a gente está falando, não, seu temperamento é assim, e na verdade a gente queria falar personalidade. Então tem uma linha muito fina, e para nós tudo bem. A gente sabe o que já está querendo falar, né? Então, quando a gente fala em estilo pessoal, a gente está falando sobre essa pessoa que está aqui, que reage, que age, que interage com todo mundo. Esse é o estilo pessoal. E aí, dentro desse estilo pessoal, nós temos aqui, lembrando daquele molde que eu mostrei para vocês, que nós falamos sobre emoções na sexta-feira, falamos um pouco sobre dons ontem, e o estilo pessoal, então, tem o nosso jeito de ser, as nossas origens e as nossas habilidades. Muito bem. Cada personalidade é singular. Não existem duas pessoas totalmente idênticas. Deus nos fez diferentes porque Ele gosta de variedade e diversidade. Devemos descobrir como servir melhor a Deus dentro das características peculiares da nossa personalidade, seja qual for. Se eu me conheço, se eu sei quais são os pontos fortes do meu temperamento e quais são os fracos, eu vou conseguir desempenhar melhor o meu dom aonde eu estiver. Eu preciso saber, eu preciso entender. E muitas vezes nós não damos a devida importância para isso e acabamos, então, tornando um fracasso muitos ministérios dentro da igreja. É uma grande inquietação da humanidade. Parece que desde muito tempo atrás, desde Hipócrates já começou a estudar essas coisas, isso antes de Cristo. Parece que há muito tempo as pessoas querem conhecer seus temperamentos. E ele fez essa divisão que se chama classificação de Hipócrates, e ele dividiu nesses 4 temperamentos. Alguém poderia, a Adriana está anotando, anota o site educamais.com, para passar para o pessoal depois. Tem um teste de temperamentos que eu achei muito interessante, porque ele saiu daquele resultado simples, sanguíneo, ou colérico, ou fleumático, ou melancólico. Ele dá um casamento. Educamais, por extenso.com. Então ele pega e faz uma junção de 2 temperamentos. Quais são os que mais predominam? Porque todos nós temos todos, mas um se destaca. O sanguíneo geralmente é o mais conhecido, né? O sanguíneo é aquele camarada que chega chegando, né? Todo mundo percebe quando ele está chegando. Mas aí ele vai ter um outro desses 3
que dá uma equilibrada nele. Então, entrem nesse site, façam o teste e leiam os resultados. E aí vocês vão conseguir se identificar e chegar a alguma conclusão de quem vocês são. Então, tudo isso faz parte da nossa prática. Vocês sabem que os professores nas escolas dão as tarefas para ajudar na fixação daquilo que foi falado, né? Porque não consegue se passar tudo na sala de aula. Então, para que haja uma fixação, então, estou incentivando vocês a fazer esse teste. Vou passar um teste de dons, pensando em ontem para a Adriana, para encaminhar para vocês, tarefa de casa. Provavelmente, talvez eu não vou ter como cobrar isso de vocês, mas eu incentivo vocês a fazer para que vocês se conheçam, na busca de saber qual é o meu dom, qual é o meu papel no corpo de Cristo. Então, o fleumático, o colérico é um pouco difícil de identificar ele, mas o fleumático é aquele camarada assim, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva, sossegado, né? O melancólico é aquele camarada que chora por qualquer coisa, né? Se alguém tropeça na rua, ele já está chorando por aquela causa. A gente exagera, né? A gente não inventa, mas já exagera um monte. Mas são algumas características desse temperamento que influenciam a gente no nosso relacionamento com as outras pessoas. Né? Aí, se eu não conheço o meu temperamento e eu não sei, como líder, qual é o temperamento do outro, eu vou achar que ele é melindroso, que não sei o quê, qualquer coisa que eu falo, o camarada já está chorando, já está sentimental, já está isso, aquele outro camarada é barulhento, aquele é isso. Então, os nossos temperamentos se tornam motivo de disputa. E quando, na verdade, os temperamentos, um completa o outro. Assim como os dons, um completam o outro, os temperamentos. Se imagine todo mundo fleumático no ambiente, misericórdia, não vai sair nada nunca. Tem que ter aquele camarada barulhento que vai ficar enchendo as paciências de todo mundo para que alguma coisa seja feita. Mas precisa daquele camarada mais devagar para levar as pessoas a refletir. Ó, gente, opa, vamos devagar aí, né? Vamos pensar um pouco mais sobre esse negócio. Então, você veja que há equilíbrio em tudo que Deus fez. Só que nós acabamos desequilibrando por falta de conhecimento e entendimento de como é que nós funcionamos e como é que os outros funcionam. Salmo 136. Eu quero ler com vocês. Salmo 139. Quer dizer. Coitado do pessoal do som lá se vê apurado comigo. Afasta o microfone, volta o microfone. Tem que ficar ajustando a capacidade de captação do microfone de acordo com a mão do preletora, né? Vamos ler lá junto comigo o Salmo 139, alguns versículos a gente vai ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Subo aos céus e lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 13. E aí eu quero dar uma ênfase maior. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles
escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Voltando no 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Então nós somos obras do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Foi Deus que nos fez. Outrora usávamos o que Deus tinha criado para o mal. Nossas habilidades, os nossos talentos, tudo que a gente tinha, que Deus foi quem fez, usávamos para o mal. O nosso temperamento, usado para o mal. Não, quando digo para o mal, não significa que eu estava matando, roubando, mas de alguma forma não era usado para a glória de Deus. Era usado para a glória do homem, ou então para um monte de outras coisas, menos para o Senhor. E assim continua sendo se a gente não tiver esse entendimento de que nós somos obras de Deus, que o temperamento foi Deus quem fez, e que esse temperamento precisa então ser controlado pelo Espírito. Porque quando o pecado entrou, ele fragilizou. Com certeza, Adão e Eva tinham seus temperamentos, mas as fragilidades não existiam. Não existiam essas questões ruins do temperamento, como nós percebemos hoje, e que tanto atrapalham o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então esse texto diz, você é uma obra de Deus. Eu não quero aqui ser um preletor que quer ficar massageando o ego de ninguém. Eu quero que nós entendamos que foi Deus quem fez, e não fez de qualquer jeito. Ele fez você com um propósito específico. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se ele tem um propósito para você, você foi bem feito. O que precisa acontecer é que nós precisamos sujeitar-nos a Deus, entender que apesar de tudo, nós precisamos estar totalmente curvados ao Senhor. Esses dias eu vi uma figura no Facebook, mostrando a evolução do homem. Alguém já viu? Todo mundo pega lá o macaquinho, né, aquele raio daquela evolução. Aí alguém fez uma figura do homem, né, baixando, até estar prostrado na frente da cruz. Essa é a evolução do homem. Né? Nós prostrados aos pés da cruz. Então, eu me conhecer nunca deve me levar à autoexaltação. Muito pelo contrário, deve me levar ao reconhecimento da minha miséria. Eu vou lembrando de Isaías, que chegou no templo. E todo mundo, eu ouvi N pregações lá de Isaías sobre o chamado para o ministério. Eu acho que não ouvi ninguém ainda falando sobre aquele encontro que ele teve com Deus ali naquele lugar, quando ele se deparou com a sua miséria, quando ele percebeu que era um homem impuro, de impuros lábios, que habitava no meio do povo de lábios impuros. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Senhor, eu sou assim. E esse ser assim tem atrapalhado o desempenho daquele ministério, a efetividade dos dons que o Senhor tem me dado para o cumprimento do teu propósito com a igreja de Cristo aqui na terra. Então eu preciso me conhecer para me prostrar e dizer, Senhor, faz alguma coisa, senão nós estamos perdidos. Porque por mim mesmo eu vou deixar me levar pelos meus hábitos ruins, pelas fraquezas do meu temperamento e vou ficar tentando me justificar o tempo todo. Então, nós fomos feitos por Deus e Deus fez coisa boa. Lembra lá do Gênesis? Ele disse, foi feito e foi muito bem feito quando ele fez o homem. Mas, infelizmente, existe aí o pecado no nosso meio e nós precisamos dominá-lo, nós precisamos nos conhecer para poder nos desviar do pecado. Então, tem N razões para as quais a gente poderia citar aqui porque nós precisamos nos conhecer. Pensando em dons, eu preciso conhecer para que eu possa usar bem, para que eles possam ser eficazes, para que o meu temperamento não estrague aquilo que Deus quer me usar para fazer. Muito bem. Todos nós temos origens. Esse ser que está aqui, com esse temperamento que você já conhece, o seu, talvez você não saiba dar um nome para ele ainda, mas você sabe quem você é, tem origem, você veio de algum lugar, né? Deus nos usa como somos e o resultado do que somos vem de algumas experiências passadas que tivemos. São 4 tipos de experiências básicas que nos formam
e pensando em ministério, acabam nos preparando para o ministério, e se nós não tivermos conhecimento disso, também podem nos atrapalhar no desenvolvimento do nosso ministério. Então nós temos a formação acadêmica, cursos feitos, treinamentos recebidos, né? Isso tudo veio melhorar, ou talvez para algumas pessoas até tenha atrapalhado o seu desenvolvimento pessoal. Nós temos áreas de trabalho que você já exerceu, tanto na área secular quanto na área ministerial. As habilidades que eu uso hoje no ministério, eu já exerci elas de alguma forma na minha vida secular. Entende? Então, de alguma forma, isso cooperou para o meu desenvolvimento. Trabalhos liderados, projetos que você participou, fracassos ministeriais que você teve, fracassos seculares e empreendimentos que você teve. Eu, às vezes, falo, quando tenho mais oportunidade, assim, falo para os que estão me ouvindo, que hoje eu seria a pessoa menos indicada para estar, talvez, fazendo a gestão de alguma coisa. Porque eu fali 3 vezes nos meus projetos de empreendedor. Mas, com certeza, essas 3 falências me ensinaram muita coisa que eu uso hoje no ministério. Então, aquelas experiências ruins que eu tive nas minhas áreas de trabalho me tornam muito mais efetivo, muito mais eficaz no desenvolvimento do meu ministério. E é importante que eu entenda isso dessa forma, porque senão eu vou achar que aquelas experiências não valeram de nada. Porque hoje eu vejo e penso de uma forma diferente no desenvolvimento do trabalho, na área de gestão, por causa das frustrações, dos fracassos e das falências que a gente teve. Experiências com Deus, respostas de oração, e por que não dizer falta de resposta de oração? Tudo isso forma esse ser que está aqui hoje. Porque você com certeza teve orações não respondidas. E isso de alguma forma contribui ou tem talvez atrapalhado você. E a gente precisa entender e resolver isso com Deus para poder exercer bem o nosso ministério. Provações, luta contra tentações, tudo isso forma essa pessoa que está aqui. Eu, vocês, todos nós temos esse background, olha, viu que bonito, esse pano de fundo da nossa história. E isso, de alguma forma, trouxe essa pessoa que está aqui hoje e que age assim, e que interage assim, e que reage dessa forma por todas essas questões. E eu preciso me conhecer, nós precisamos nos conhecer um ao outro, para que possamos, então, entendendo tudo isso, desenvolver melhor o nosso ministério. Nós passamos por doença, passamos por luto, passamos por decepções, e Deus nunca despreza uma dor. As dores servem para amadurecer. Eu ouvi um pouco da história do André. Eu estava lembrando André, mas acho que não é André. Né? Vocês sabem muito bem, muito melhor do que a gente, o que ele passou. Né? E Deus não despreza isso que ele passou. Que junto com ele toda a família passou. E de alguma forma, né, a gente precisa entender, e às vezes eu entro em luta com Romanos, quando fala que tudo coopera, né? Mas diz que tudo coopera. Seminarista é bicho estranho, né? Fica perguntando, e daí um professor chegou lá muito sabiamente, um preletor, um palestrante, falando sobre, vocês sabem o que significa tudo no grego? E num seminário, numa faculdade, quando se fala assim no grego, então se pensa já numa revelação do alto, assim. Ele disse, tudo significa tudo. Né? Uma ótima revelação. Então, é claro que é difícil entender na hora que se está passando, na hora que, ou depois, como é que isso pode cooperar? Mas isso, de alguma forma, todas as suas dores que você passou, trouxe e formou a pessoa que está aqui hoje. E isso tem que ser levado em conta no ministério. Porque isso vai influenciar positivamente ou negativamente, se não for dado o devido valor, no desempenho e no desenvolvimento de seus ministérios. Muito bem. O último ponto, nessa manhã. Vamos ver se eu estou dentro do horário. Estou dentro do horário. Vocês perceberam? Temperamento, personalidade, né? Todos nós... Aí vem várias teorias, se nascemos com ela, se herdamos, se não sei o quê. Isso é um detalhe que a gente poderia passar dias discutindo e talvez não chegaria a conclusão nenhuma, mas todos nós temos.
esse temperamento vai ser influenciado positivamente ou negativamente pelo pano de fundo histórico que a gente viveu, pelos pais que tivemos ou pelos pais que não tivemos, porque talvez muitos não tiveram pais, foram abandonados, foram... Então, todas essas experiências, de alguma forma, contribuem para a formação do nosso jeito de ser, né? E as habilidades também. Se dons são dados por Deus, as habilidades eu acredito que também são dadas por Deus. Só que os dons são dados para nós que somos crentes. As habilidades todo mundo tem. E o que acontece é que muitas vezes algumas habilidades que nós já tínhamos são potencializadas pelo Espírito Santo para o desempenho do ministério. Porque eu tenho o dom de governo. O meu negócio é gestão. Eu já tinha, de certa forma, antes. Fracassei, tal. E lógico que eu saber desse dom não vai me evitar de novos fracassos. Eu sou um ser humano e estou passível de cometer erros. Né? Então, essas habilidades, nós precisamos também reconhecer elas como oriundas do Espírito Santo. Todos nós temos habilidade. Agora eu vou pedir lá pro Vinícius passar um vídeo para nós sobre a troca do pneu lá, por favor. Habilidades. Nós temos ou não temos habilidades para certas coisas. Eu sempre lembro que de uma família de 6, meu pai, minha mãe, 4 filhos, eu de homem e 3 meninas, todos os 5 têm habilidades manuais. Menos essa pessoa que está aqui. Tinha uma matéria na nossa época de ginásio, eu sou do tempo do ginásio, hein? Chamada Iniciação para o Trabalho. Eu peguei recuperação. Porque era uma aula de artes, educação artística, mas na tentativa de melhorar. Então, se fazia escultura, se fazia trabalhos artesanais e tal. Eu tinha um dom assim que eu quase reprovei. Então, habilidades ou você tem ou você não tem. Manda lá, Vinícius. Só para ilustrar aí as nossas habilidades. Nada contra as mulheres, hein? Pelo amor de Deus. Não me interpretem mal. Tem som? É claro que é montagem, né? Aí, traduz para nós, Brian. Pode ser perigoso. Né? Então, é só para ilustrar, porque todos nós temos habilidades diferentes. Já põe o outro lá do Maradona, fazendo um favor, só para cutucar nosso coração brasileiro. Só para espetar. Né? A experiência com futebol começou aos 8 anos de idade. Eu nunca tive incentivo em casa, então eu sou um desastre no futebol. Mas eu gostaria de fazer isso aí, ó. Por que você não pegou Neymar, cara? Não pegou Pelé? Por que tem que pegar justo Maradona, né? A minha experiência frustrante com futebol começou muito antes, aliás, começou um pouco depois do campo. No campo eu tive, assim, uma frustração. Os meninos me viram lá do lado assistindo, e aí, vamos chamar aquele alemãozinho ali para ver, né? Eu falei, mas o que faz aí? Quando a bola chegar aqui nesse ponto aqui, você pega. Eu acho que deveria ser jogador de futebol americano. Eu cheguei e peguei com a mão. Né? Aí eles tinham algum líder de visão ali, já viu minha habilidade, goleiro. Me colocaram no gol. Aí eu tinha visto como é que funcionava lá o esquema, e a bola chegou, fiz uma bela de uma defesa. Na hora de passar para o campo, balão, né? Aonde que a bola foi parar?
dentro do gol. Então aí, assim começou toda a minha experiência futebolística, ela não foi muito longe. E aí a minha carreira de torcedor, a Sônia é desesperada, ela grita, ela interage com o Galvão Bueno, ela faz uma confusão. A Júlia fala assim, a mãe é doida, né? E eu fico quieto, quase morrendo de raiva, mas isso começou em 1978. Quem sabe o que aconteceu em 1978? Copa da Argentina. A Argentina precisava ganhar de 6-0 do Peru. O Brasil vinha de uma campanha sem derrotas. E, assim, incrivelmente, a Argentina ganhou do 6-0. Então, ali eu passei, futebol não é para mim, isso aí é uma marmota. Né? Então, a experiência como jogador de futebol começou mal e como torcedor, pior ainda. Né? Então, eu assisto, eu gosto, né? Mas, assim, não tem aquele prazer, talvez, que muitos tenham. Muito bem. Para terminar esse nosso tempo nesta manhã, eu quero ler aqui um texto que o Zig usou no capítulo 13 desse livro. Ele fala sobre descubra a sua vocação. E ele usa um texto aqui do Martin Luther King. Já citei ele, né, falando que uma frase famosa que talvez todo mundo já conheça, né, I have a dream, eu tenho um sonho. Mas aqui ele fala assim, se um homem é chamado para ser um gari, ele deve limpar as ruas da mesma maneira que Michelangelo pintava. Ou que Beethoven fazia música. Ou que Shakespeare escrevia poesia. Ele deve limpar as ruas tão bem que todos os exércitos celestiais e da terra parem para dizer, aqui viveu um grande gari, que fazia seu trabalho muito bem. Então, nós precisamos nos conhecer, precisamos saber o que arde no nosso coração, precisamos saber quais são os nossos dons para o bom desempenho do ministério. Porque Deus nos trouxe para cá, nos salvou, nos regenerou e tem trabalhado nesse processo, né? Ainda bem que Ele não desiste por uma causa, a colheita, para que muitos sejam alcançados para a glória do Senhor, e isso usando essas pessoas que estão aqui, com suas forças, com suas fraquezas, com seus medos, com suas lutas, com suas dúvidas. E aí, se nós nos conhecemos, se nós conhecemos os outros, nós vamos estar suportando uns aos outros. E quando falo de suportar, é suporte. De carregar uns aos outros nas nossas fraquezas, nas nossas lutas e nas nossas dores. Vamos orar? Hoje de noite eu não vou palestrar, eu quero trazer uma mensagem que acredito deva ser então a conclusão desse nosso tempo juntos. A Sônia vai dar um pouco de testemunho daquele milagre que muitos, não sei se todos estavam aqui ontem de noite, viram aquela alemoazinha, né, que alguém falou, o cabelo 5.0, né? Foi você que falou? 5.0. Então, eu quero aproveitar esse testemunho para concluir esse nosso tempo aqui, falando sobre um detalhe muito importante e talvez o mais importante de todos nessa questão ministerial. Vamos ficar em pé?